Meu nome é José Maurício Fittipaldi, eu sou advogado, trabalho com empreendimentos na área de cultura, mídia e entretenimento há mais de 10 anos. E estou aqui hoje para falar para vocês de modelo de negócio, né? Que é algo que, se for pensar assim na área de empreendimentos criativos, diria que é um pouco negligenciado. É uma parte da estruturação do negócio um pouco negligenciada e, na verdade, coube para mim falar desse assunto. Foi algo, quer dizer, que eu não escolhi propriamente, quero falar de modelo de negócio, mas dentro dos temas era necessário falar e é um tema que eu acabei considerando o mais importante, não no sentido de que os outros não sejam importantes, mas no sentido de que se você for pensar qualquer negócio, qualquer empreendimento, qual que é a alma dele, né? É um modelo de negócio. E normalmente as pessoas, os empreendedores, eles começam um negócio não necessariamente movidos por um modelo de negócio fascinante, mas movidos por uma ideia ou por um resultado que aquela ideia vai gerar na sociedade ou no seu meio, que fascinam o empreendedor. E depois ele vai pensar no modelo de negócio, né? E na verdade, até aí tudo bem, quer dizer, é normal que isso aconteça porque as pessoas elas têm que ser movidas por algum tipo de paixão ou de, né, motivação que façam elas conduzir as coisas. E modelo de negócio não é de fato aquela coisa que você olha e fala assim, acordei hoje com uma vontade de pensar esse modelo de negócio, né? É mais uma necessidade que surge a partir de uma ideia ou de um conceito mais amplo. Agora, o que é modelo de negócio? Então, assim, a gente está falando que é algo muito importante, que é algo que as pessoas não pensam, mas o que é de fato o modelo de negócio? Eu vou ser bem direto, assim, acho que a gente poderia aqui ficar falando modelo de negócio é a forma pela qual um negócio se estrutura a partir de uma determinada condição econômica, etc. Mas na verdade, assim, o modelo de negócio é a forma como o seu negócio se estrutura economicamente, gera resultado ou gera receita e produz um determinado resultado econômico. Então, vamos dizer assim, é a forma pela qual o seu negócio se sustenta economicamente e isso vai determinar se ele gera ou não gera um resultado. A primeira coisa quando a gente pensa um modelo de negócio, a gente tem que pensar para que exatamente eu estou fazendo aquela atividade. Quer dizer, qual que é meu principal objetivo aqui? Porque definir o modelo de negócio não significa necessariamente definir a forma pela qual você vai ganhar dinheiro, mas significa a forma pela qual o seu negócio vai operar economicamente. E muito embora não seja comum no plano econômico, no ponto de vista econômico, você possa estabelecer um negócio cujo objetivo não seja, ou cujo objetivo principal não seja ganhar dinheiro, é inevitável você ter um modelo de negócio, porque nada no mundo acontece ou se estrutura fora de uma conjuntura econômica. Então, quer dizer, ainda que você vise só a sustentabilidade do seu negócio, ou que você de fato tenha por objetivo, não, eu estou montando algo para ganhar dinheiro, de algum jeito aquilo vai ter que se viabilizar economicamente e o que torna possível isso é a definição de um modelo de negócio eficiente ou de um modelo de negócio que de fato funcione, né? Então, quer dizer, a conversa aqui hoje assim, é bastante econômica, no sentido de que eu não vou dar tanta importância para a ideia de cada um ou para o resultado que cada um quer produzir, mas para a gente aqui exercitar e pensar como que o negócio que cada um de vocês está criando, se estrutura economicamente, né? E eu vou aproveitar para fazer algumas provocações, por exemplo, colocar a questão da lucratividade do negócio, né? Eu pude estudar o negócio de cada um de vocês, dentro daquilo que está postado no site, eu percebo o seguinte, quer dizer, as ideias são todas muito interessantes, digamos, os negócios que estão por trás deles são criativos,
mas muitas vezes eu tive dificuldade para entender como que aquilo vai se viabilizar economicamente. Ou seja, eu acho que falta, em vários dos negócios, pensar de fato o modelo de negócio. E eu gostaria de tratar aqui hoje partindo de um princípio de que, embora cada um dos negócios que a gente vai falar mais tarde tenham objetivos próprios, eu vou partir aqui de um princípio seguinte: vamos trabalhar como se o objetivo de todos aqui fosse ou seja, de fato, tornar esses negócios lucrativos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a gente tem que partir de um princípio, e aí algo que eu acredito pessoalmente, é de que se a gente consegue estruturar negócios lucrativos, eles se sustentam. Se eles se sustentam, eles aumentam os resultados que eles produzem. Então, se os negócios de vocês produzem resultados que também beneficiam o conjunto da coletividade, o conjunto da sociedade, eles sendo lucrativo, eles vão beneficiar ainda mais. Ao passo que eles sendo simplesmente autossustentáveis ou então deficitários, na verdade, você vai estar fazendo pouco pelo resto da coletividade, né? Entrando especialmente, então, na questão do modelo de negócio. O que na verdade, define um modelo de negócio bem-sucedido ou não em qualquer área, na verdade, né? Se a gente for pensar em qualquer área de atuação, você ter um custo de produção determinado, um canal de distribuição eficiente e uma relação entre o que você está vendendo e o que você está pagando para produzir aquilo que seja, digamos, positiva, né? Então, se o seu custo de produção mais distribuição é menor do que o que você obtém para produzir aquilo, você tem um bom começo dentro de um modelo de negócio. Isso é muito importante no negócio de cada um de vocês, porque vocês pensam assim, vocês têm negócios aqui, por exemplo, para produzir uma plataforma de integração entre público e museus. Num caso como esse, quer dizer, qual é o principal desafio? Como eu trago receita? Né? Então, aí a questão do financiamento, que é bem importante. Ou então você tem um modelo de negócio para produzir aplicativos para plataformas digitais. Eu não sei qual de vocês, mas um aplicativo de internet que interliga os provérbios com os conceitos e faz uma espécie de ligação conceitual de uma série de coisas. Quer dizer, a ideia é muito interessante. Na verdade, aí o problema não é tanto de financiamento, mas é de distribuição, né? Como eu faço isso chegar ao maior número de pessoas e como eu crio uma ferramenta que as pessoas de fato possam usar. A gente estava falando antes de começar, sobre Facebook, o filme, lá, redes sociais. Quer dizer, ali o desafio, a discussão era exatamente essa, né? Quer dizer, um sujeito queria financiar ou monetizar um negócio rápido, vendendo publicidade, fazendo um negócio, e o outro tinha uma visão mais ampla de que o negócio seria muito maior se eu tivesse distribuição, se as pessoas aderissem àquilo, e aí então é um pouco o caso também do YouTube, de todas essas plataformas digitais de grande porte, né? Então aí eu acho que é um problema, uma questão de pensar a distribuição. Basicamente, nós vamos estar sempre falando de pensar nesses dois eixos, quer dizer, como eu financio o negócio, ou seja, como eu faço o dinheiro entrar, e 2, como eu distribuo o resultado, como eu faço o produto sair e chegar nas pessoas, né? Então, a partir daí, quer dizer, essa é a grande dificuldade. E a gente pode tentar identificar, assim, dentro da cadeia de produção, né, de qualquer tipo de empreendimento, onde estão de verdade os elos de valor, né? Onde em cada elo aí da cadeia você de fato agrega valor àquilo que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Na área editorial, você tem um livro, então você tem um custo de produção do livro, tem um empenho do autor, etc, etc. O livro pode ser sensacional, pode ser um baita de um livro. Se você não tem distribuição, não chega nas pessoas, aquele livro não é conhecido o suficiente, logo a editora provavelmente vai dizer, bom, seu próximo livro ou a próxima edição, não tenho interesse em fazer. Isso significa que o livro era ruim? Não necessariamente.
mas significa que ele não foi capaz de identificar os canais de distribuição adequados para aquele tipo de produto, né? A mesma coisa a gente está cansado de ver na indústria do entretenimento. Uma série de produtos cuja qualidade é bastante discutível e a gente pode até questionar e dizer, mas por que esse produto faz tanto sucesso? Mas porque ele está conectado, na verdade, a canais de distribuição de massa adequados àquele tipo de produto e que produzem um certo tipo de resultado. Então, onde eu quero chegar? A distribuição é um elo que agrega muito mais valor a um determinado empreendimento do que a gente gosta de pensar, porque, na verdade, é ele que possibilita que o determinado produto chegue nas pessoas. Historicamente, quer dizer, se a gente for pensar lá atrás, eu acho que é interessante pensar isso como um processo de evolução, né? Os canais de distribuição eram, de fato, os principais elos da cadeia de qualquer segmento industrial, seja indústria criativa, seja indústria tradicional. Quer dizer, você pega, por exemplo, para usar o exemplo de Hollywood, né? O grande segredo de Hollywood nos seus primórdios foi o quê? Foi dominar e estabelecer uma rede de distribuição dos filmes. Na indústria editorial, o grande segredo, na verdade, dos grandes grupos de mídia atuais, principalmente na área editorial, foi estabelecer uma presença forte nos canais de distribuição. Então, o Grupo Abril, onde que ele sempre foi forte no passado? Ele foi forte porque ele chegava em todas as bancas, e as revistas da Abril chegavam em todas as bancas, e era assim que se impunha um determinado poder dentro de um segmento. O que está acontecendo hoje? E aí que eu acho que se abrem milhares de oportunidades para todos nós aqui. Os canais, as novas tecnologias estão possibilitando canais alternativos de distribuição com um custo muito mais baixo, né? E com alcance ainda para ser definido, né? Então, você compara, por exemplo, a indústria editorial do passado, em que ela precisava ter 50 mil caminhões espalhados por todo o Brasil. Eu tinha que ter centros de distribuição, porque eu produzia revistas, eu mandava essas revistas para o centro de distribuição, os caminhões pegavam, mandavam para as bancas, as pessoas iam comprar a revista na banca. Hoje, você lança um aplicativo de um determinado tablet desses aí, e eu não tenho mais o custo de distribuição. Então, quer dizer, a mesma coisa vale para o cinema, a mesma coisa vale para uma série de produtos. Antigamente, no cinema, você tinha que ter os caminhões para levar os rolos de filme que levavam aquilo, etc. Hoje você não tem mais isso. Então, isso gera oportunidade. Por outro lado, assim, essas ferramentas e esses canais de distribuição ainda estão num certo estágio de desenvolvimento que eles ainda estão sendo testados, né? Eles estão sendo desenvolvidos, esses modelos de negócio baseados na distribuição digital, né? Hoje é um momento muito interessante no Brasil para se pensar esse tipo de coisa. Por quê? Porque enquanto no resto do mundo desenvolvido, essas plataformas digitais que dependem de uma infraestrutura de telecomunicações, né? Porque essa é a grande questão, né? A gente pode ficar aqui falando horas de distribuição, etc, etc, mas a grande questão continuam havendo os grandes distribuidores, que são quem? Os provedores de serviço de telecomunicações que possibilitam esse tipo de ferramenta. Mas, enquanto nesses países essa infraestrutura instalada já está consolidada, quer dizer, você já tem índices de mais de 90% de penetração de banda larga, de mais de 90% de penetração de TV por assinatura, de acesso móvel à internet, etc, etc. No Brasil, tudo isso ainda está por acontecer, quer dizer, está acontecendo. Então, eu destacaria assim de cara. A gente tem, ao mesmo tempo, o Plano Nacional de Banda Larga, que o governo está implementando e que promete aí aumentar muito o acesso de banda larga no Brasil. A gente tem uma lei nova para TV por assinatura, que vai aumentar muito, ou pretende, pelo menos, aumentar muito o acesso de TV por assinatura no Brasil, sair de uma penetração que hoje é de 10% da população, em torno disso, para chegar a 20%, talvez em 5 anos ou 10 anos. Quer dizer, nós estamos falando de incorporar
15 milhões de pessoas num serviço. A gente tem, além disso, uma série de iniciativas no sentido de trazer os produtores de tecnologia para dentro do Brasil. Então, quer dizer, nós estamos no momento em que todas essas ferramentas de distribuição têm todo o potencial para se expandir e se tornar realidade. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é como tomar vantagem disso em cada um dos seus negócios. Quer dizer, pensando que no futuro o acesso à banda larga no Brasil vai ser muito mais amplo do que é hoje. Pensando que em 5 anos, talvez, a TV por assinatura no Brasil chegue a um patamar de dobrar o número de assinantes. Pensando que tudo isso vai convergir de uma certa forma e nós vamos estar falando de Smart TV ou TV em todos os lugares, então as pessoas vão ter essas telas e o conteúdo vai transitar entre essas telas. Como tomar vantagem disso, né? Isso da parte de distribuição. Agora, uma outra parte muito importante, que aí eu acho que não dá para terminar aqui a fala sem mencionar isso, é o outro lado da moeda, quer dizer, o lado do custo de produção de cada um dos empreendimentos e de como financiar esse custo, né? Então, na verdade, existem vários tipos de modelo de negócio em termos de financiamento, né? Quer dizer, você pode basear o seu negócio financiado a partir da demanda do público. Você pode gerar demanda no público e financiar isso a partir de anunciantes que tenham interesse em se relacionar com aquele público. Até aí nós estamos falando de modelos de negócio um tanto tradicionais, né? Estou falando revenue, na verdade, subscriber revenue, né? Quer dizer, que os americanos falam, no caso da TV a cabo, da internet, é a receita do assinante, é a receita do sujeito que consome o produto final, ou é a receita da publicidade. Agora, no Brasil, hoje, existe interesse, na verdade, do Estado em financiar o desenvolvimento de novos negócios, principalmente na área de novas tecnologias, economia criativa, principalmente ligado à cultura. Então, você tem aí uma série de ferramentas hoje de financiamento público que podem ser usadas para financiamento do desenvolvimento de determinados negócios e também da operação. Vocês já devem ter ouvido falar desses incentivos fiscais, fundos de fomento à tecnologia, fundos de fomento à cultura, fundos de fomento a uma série de atividades. Basicamente, no que consistem essas ferramentas? Elas consistem em você receber dinheiro do Estado para financiar a produção de determinados empreendimentos ou determinados produtos, né, que depois se tornam um ativo daquela pessoa que apresentou o projeto. Eu acho que essa que é a grande questão aí. A gente está acostumado a pensar, se eu uso financiamento público, o resultado do que eu vou produzir é público. E, na verdade, essas ferramentas de financiamento não funcionam dessa forma. Na verdade, elas têm o objetivo de impulsionar empreendimentos privados. Então, é bem possível você usar essas fontes, incentivos à cultura, fundos setoriais que existem na área de telecomunicações, na área de cultura, na área de tecnologia, para, na verdade, financiar o desenvolvimento de produtos privados. O que na verdade acaba acontecendo no mercado e que é o que a gente tem que evitar aqui em todos os empreendimentos de vocês, tem que evitar com todas as forças, é que na verdade vocês comecem a pensar que o resultado físico do empreendimento de vocês seja um fim em si mesmo, ou seja, quer dizer, na medida em que eu produzo aquilo, eu atingi o fim e na verdade aquilo é só o começo. Eu estou dizendo isso porque é o que a gente vê no mercado em relação à grande maioria dos empreendimentos, em especial na área de economia criativa. Parece ser uma certa maldição da economia criativa, que as pessoas desenvolvem os seus empreendimentos, de alguma maneira obtêm financiamento, mas esse financiamento normalmente é público, porque não existem fontes de financiamento privadas para o desenvolvimento desses empreendimentos. E acaba que o financiamento público, de uma certa forma, anestesia o empreendedor.
Então ele recebe esse recurso, estrutura o empreendimento dele, pronto, acabou, eu tenho um resultado, eu entreguei. E quando na verdade não, a rigor isso é só o começo. Então o grande desafio nosso, e que é aí que eu acho que a gente pode trabalhar aí durante a manhã toda, é como usar essas ferramentas de financiamento para desenvolvimento de ativos e não de projetos. Ou seja, qual que é a diferença? É você desenvolver um produto que de fato vá render frutos por si só depois. E não simplesmente desenvolver um projeto que depois ele acontece e acaba. É a diferença entre você fazer uma peça de teatro ou você construir um teatro que possa receber 500 peças ao longo de X anos. Ou a diferença entre você estruturar algo, um aplicativo que vai ter uma funcionalidade X, ou você usar esse dinheiro para financiar uma estrutura para produzir aplicativos. Né? Eu acho que essa é mais ou menos a analogia. E a gente também fala um pouco de como essas ferramentas de financiamento que hoje são disponíveis podem incrementar ou como que elas podem ser usadas em termos de facilitar a distribuição dos produtos. E aí a gente pega os três elos, né? Quer dizer, o financiamento, a produção e a distribuição. Acho que é isso mais ou menos que a gente deve falar hoje.